Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Fernando Yuri. Nós estamos no nosso segundo dia de oficina. Imensamente feliz por estar com vocês, principalmente porque eu gosto muito do que eu faço. Hoje nós vamos falar sobre a parte mais de políticas públicas e legislação. Não significa que vai ser chato, então eu sei que quando falo lei, todo mundo é chato, não. Não, não é chato, gente, é muito importante. E vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para que não fique chato mesmo, tá? Bem mastigadinho, digamos assim. Então, essa gravação, ela vai ficar disponível depois. Eu vou subir ela para o YouTube e do YouTube eu disponibilizo lá no grupo. Todos aqueles que estão aqui, espero que estejam cientes, né? E de acordo com a gravação. Quem não tiver, pode me falar, que aí a gente dá um jeito, tá bom? Só para que todo mundo fique ciente. E vamos lá. Então, hoje, pessoal, cadê o Marcos, né? O Marcos caiu, né? Hoje, Caiu, mas ele deve estar voltando já. tá. Hoje nós temos participantes que ontem não estava, né? Ou estava a Cleidiane, e eu não vi. Não, ontem eu não estava, Marcos. Eu estava desenvolvendo uma outra atividade, né? E daí eu não pude participar, mas acessei o link lá e eu falei que está muito bacana, muito mesmo. Parabéns, viu, Marcos? Está realmente bem proveitoso. E estamos aí, né, dona Sandra? A dona Sandra está aí também. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar lá em Caruara, tá? Que legal. Pessoal, então, nós vamos começar falando hoje sobre, acho que é o essencial. Vocês podem ficar à vontade em participar, tá? Então, a oficina é para vocês. Podem interagir, devem interagir, tá bom? E o pessoal que vai nos assistir, por favor, façam igual o pessoal ontem lá no grupo, assistam e façam um relato breve em áudio mesmo, mandem suas perguntas, participem. Toda essa construção e essa oficina aqui é para vocês. Então, usufruam com muita sabedoria, porque esse suporte que vocês estão tendo é para uma reconstrução, até mesmo a construção de todas as informações, reciclagem das próprias informações, para a construção da associação ou da cooperativa de catadores, né? Ou eu vou mesclar, né? Ou para a associação ou cooperativas de empreendedores socioambientais, tá? Então, que uma coisa não exclui a outra, a gente inclusive falou sobre isso ontem, né, dona Sandra? Que as nomenclaturas, né, o pessoal... Bom dia, Dulce. A gente começou falando um pouquinho... Bom dia. Sobre as nomenclaturas, né, catador, agente ambiental, empreendedorismo socioambiental, né? Eu ainda levo muito que o pessoal utiliza a nomenclatura catadores, e o Marcos deu um relato assim, sensacional, né? Porque eu entendo muito que o pessoal tende a correr de não utilizar catador por vergonha, por toda a questão histórica, né? Mas pela questão histórica também, o pessoal utiliza a nomenclatura de catador para fortalecer toda essa história, né? Então, hoje, eu estava comentando com o pessoal, a gente vai falar sobre políticas, né? Legislação e o tanto que é importante, e eu falo tão importante que às vezes eu fico viajando assim, viajando no sentido de viajar mesmo, tá, gente? Não de ficar pensando também. E aí eu ligo para a Dulce, ou a Dulce me liga, porque saiu uma nova resolução, uma nova legislação, e a gente precisa estudar. Eu fiquei muito feliz ontem que a Dulce trouxe um relato, e o Marcos também, nesse ponto da importância de estudar, né? De buscar a reciclagem e a obtenção de conhecimentos. Uma vez que
o pessoal espera que o catador de material reciclado ele não tenha esse conhecimento, né? E nessa minha trajetória, trabalhando com cooperativas e catadores, né, e associações, eu vejo que conhecimento é poder. E a Dulce ontem falou isso, quando o catador abre a boca, ele fala que lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o catador está lá e ele tem que ser respeitado, e se brincar, ele é mais respeitado do que a própria Política Nacional de Resíduos, porque ela foi construída por eles. O pessoal assusta, né? Opa, não é, Dulce? Essa pessoa que essa mulher conhece, agora, como que eu vou lidar com essa mulher? Então, o jogo muda, né? E é onde que o pessoal não espera isso. E eu falo que não espera, gente, porque em inúmeras reuniões de construção de arranjos técnicos, que eu vou falar assim, para que o catador ele seja respeitado, né, e incluso em todo o processo socioprodutivo. E esses dias eu escutei uma palavra que eu gostei muito e eu vou trazer para vocês. Hoje a gente já está falando de inclusão sociotecnológica. Então, o catador hoje ele tem que estar incluso nesse processo de inclusão socioprodutiva, mas ele também tem que estar no sociotecnológico, pessoal. A gente está falando muito de economia circular, muito, muito mesmo. Acho que a bola da vez, literalmente, a bola não é bem em círculo, a bola da vez é a economia circular. Só que eu falo que a economia circular, hoje, toda essa vertente, né, o nosso mercado de trabalho, a gente tem dois paralelos. O que é esses paralelos? São dois pontos. A gente está em busca de uma nova industrialização, né, uma nova economia, que é essa tal de economia circular, e a gente vai falar nela no decorrer das oficinas mais para frente, mas a gente ainda tem mais de 2.000 municípios no Brasil todo que ainda tem lixão. E muito desses lixões, quem está lá no lixão são os catadores, né? Catadores e catadoras. E se brincar, eu falo que se brincar não. É mais catadoras do que catadores, tá? Masculino. Por quê, gente? O Movimento Nacional de Catadores fez um levantamento, um censo, e ainda a gente não conseguiu mapear esses catadores, né, e catadoras do Brasil todo, mas é uma média que existe cerca de 800 mil catadores, né, e aí eu vou misturar homens e mulheres, né, no Brasil, que ao meu ponto de vista existe muito mais. E esse dado, ele para mim é um dado que ainda ele não representa o Brasil, porque a gente não pode esquecer que o catador de material reciclado, ele pode ser tanto aquele que está formalizado. O que é esse formalizado, gente? Já está dentro de um grupo onde já formou uma associação ou uma cooperativa de catadores, ou ele pode ser aquele catador que a gente chama de avulso, tá? Que é aquele catador que não tem vínculo nenhum com a associação e com a cooperativa e não quer ter vínculo nenhum. E quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí eu vou falar dessa política, né, que é a 12.305. A 12.305, gente, para nós que trabalhamos com resíduo, ela tem que ser a gente tem que comer ela com arroz, feijão e farinha. Tem lugar que o pessoal não come feijão, né? Mas pode ser com açaí, enfim, gente. O sentido é que a gente tem que estar com a Política Nacional de Resíduos na ponta da língua. Por quê? É ela que vai trazer todos os elementos que a gente precisa de conceitos para entender o que é resíduos sólidos, o que é reciclável, o que é reutilizável, o que é rejeito, né? Inclusive, eu tenho conversando, como eu falei para vocês, eu e a Dulce, a gente basicamente faz um grupo de estudo, né? Eu falei que eu fico viajando, né? A gente liga, a gente fica 2, 3 horas estudando a legislação e trocando muitas figurinhas, no sentido de, olha, peraí, tem esse elemento aqui. Bom dia, pessoal da Associação dos Amigos. Tudo é isso mesmo, né?
Os amigos do bem. Sejam bem-vindos. Acho que tem mais pessoas aqui, que eu não dei bom dia ainda, né? Mas vamos lá. Então, eu já falo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi instituída em 2010. Então, vamos lá, gente. Se ela foi em 2010 e a gente está em 2024, quantos anos tem essa política? Ela tem aí uns 14 anos, 15 anos, ou seja, vai fazer aniversário de 15 anos, né? É um adolescente. E mesmo sendo um adolescente, há 15 anos atrás, já era para não ter o quê? Lixões, gente. Então, a gente está com essa história há 15 anos atrás, tentando encerrar os lixões, e a gente não consegue encerrar os lixões. E na Política Nacional de Resíduos também, fala o que é lixão e o que é aterro sanitário, e a gente vai falar sobre essa diferença também. Então, pessoal, essa política ela é muito importante, porque ela vem trazendo conceitos, mas mais do que conceitos, ela vem trazendo também as responsabilidades. E é tão interessante que eu falo que o Brasil ele é tão forte naquilo que ele desenvolve, que a Política Nacional do Brasil de Resíduos ele é referência mundial. E ele é referência porque a gente tem um elemento que a gente chama de responsabilidade compartilhada, que é um negócio junto e misturado, que tem 15 anos e a gente ainda não consegue fazer com que todo mundo tenha essa responsabilidade, que é a responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo tem responsabilidade dentro desse processo do que a gente chama de gerenciamento ou gestão de resíduos, né? E aí justamente por a gente ter essa responsabilidade compartilhada que a gente não consegue startar, porque ninguém quer assumir o filho. Basicamente é isso, sabe? Então, se ninguém quer ter a responsabilidade de fazer com que o negócio, assumir o negócio, a sua responsabilidade para que o negócio aconteça. E enquanto isso não acontece, o que a gente visualiza? Mais de 2.000 municípios no Brasil todo ainda tendo lixo. Pessoal, aguarda um pouquinho aí que a internet do Fernando travou. Ele está voltando já. Leidiane, você está onde? Eu estou no hotel, Sandra. Ah, tá. Então vai bater o horário certinho que nós combinamos. Eu já combinei aqui com o taxista, já remarquei com ele, tá? Ah, tá bom. É porque é um pouquinho longe daí, tá? Ele falou comigo ontem. Ah, o taxista já sabe o itinerário. Já. Ah, tá bom. Tô chegando também. Tá bem, dona Sandra. Se entrar no bairro, você me liga. Eu moro bem na entrada do bairro, onde a gente vai te encontrar é na sede, tá bom? Tá bem. Na Aí sede eu porque eu vou ter até durante o curso, né? Eu vou estar no deslocamento também, que aí eu saio daqui, aí eu vou de encontro com a senhora, aí vai dar certinho a hora. Tá? Tá bom, tá bem. É o tempo de eu chegar em casa, tá? Tá bem. A gente vai se encontrar na sede, a gente tem mais tempo para sentar e conversar. Sim. E dá tudo certo. Ótimo, dona Sandra. Obrigada, viu?
Depois eu queria dar uma passadinha lá no Carlos também, para conhecer ele também, para a gente conversar um pouquinho. Seu Carlos, ele deve estar na coordenadoria, ele deve estar trabalhando, mas assim que eu chegar lá e a live terminar, eu vou dar uma ligadinha para ele, tá bom? Tá bem. Uhum. Eu procurei passar o link para mais 2 pessoas que trabalham com a gente também, e elas fazem a parte da reciclagem, mas eu acho que não conseguiram. Uma porque deve estar no horário de trabalho, e outra porque a outra não deve ter conseguido. Tá. Mas eu vou te apresentar. Tá. A gente vai lá, conversa com elas direitinho. Aí, quem sabe amanhã elas não participam com a gente, eu oriento elas certinho como que faz. Preenche o formulário, tá? Isso. Tá bem. Tá mudo, Marcos. Pessoal, voltei. Eu não caí, tá? Minha rede despencou mesmo. Mas vamos lá. A gente estava falando sobre a responsabilidade compartilhada, né? Todo mundo entende quando eu falo responsabilidade compartilhada? O que é essa responsabilidade compartilhada? Eu queria entender melhor, assim, Marcos, que na real, assim, significa entre eles, sabe? Ah, dona Sandra, só deixa cá. Oi? É porque o áudio estava muito alto da senhora, aí eu fechei. Eu vou explicar, então, o que é essa responsabilidade compartilhada, tá? Eu vou compartilhar aqui uma imagem que eu gosto muito de utilizar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vamos lá, compartilhar. Tá compartilhando aí, pessoal? Assim. Então, gente, o que é responsabilidade compartilhada? Tá todo mundo conseguindo ver aí essa imagem? Tá uma tela, a tela tá cortada. É isso. É porque o Meet, quando ele... O meu tava desse jeito também ontem. Pode fechar, eu acho. Gente, então, todo mundo está visualizando aqui a imagem, né? Sim? Eu não estou vendo nada. Vocês não estão vendo nada? Não, para mim que estava aparecendo. Tá aparecendo agora? De novo, é porque talvez vai demorar um pouquinho, Fernando. Depende da rede, da internet. Tá. Para mim tá aparecendo. Bom dia para vocês. Bom dia. Vou compartilhar de novo, então. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Pessoal, então, todo mundo está vendo, né? O que é essa tal de responsabilidade compartilhada, então, gente? A responsabilidade compartilhada, ela é nada mais, nada menos do que a junção das responsabilidades de cada um do processo que a gente chama de logística reversa, de gerenciamento, ou gestão de resíduos, tá? Tudo junto e misturado mesmo dessa forma. Então, quem são esses elementos que compõem essa responsabilidade compartilhada? É o município, é o consumidor, é o comerciante, é o distribuidor, é o importador e o fabricante. E não necessariamente ele é linear dessa forma, ou seja, no sentido de linha aqui. Ele é
em sentido circular. Por quê, gente? Porque se a gente imaginar um ciclo de vida de um material, esse material ele é extraído, né, dos recursos naturais. Vamos imaginar, vamos colocar um exemplo do petróleo. Né? Ele é retirado, né, de um local. Aqui no Brasil costuma ser muito no oceano, né? E aí depois que ele é retirado, ele é um recurso finito. O que é um recurso finito? É um recurso onde ele pode acabar, né? E na situação que anda, ele provavelmente vai acabar, né? Do consumo, né? E aí, esse petróleo, a gente beneficia ele e a gente transforma ele em outros materiais dentro de um processo. E esses materiais pode ser, gente, o plástico, e esse plástico ele pode ser uma cadeira, ele pode ser o suporte que reveste a nossa televisão como um todo, ele pode ser equipamentos de um carro, enfim, tem diversas finalidades e produtos que os plásticos, eu vou dando um exemplo plástico, né? Pode ser trabalhado e virar como um produto através do petróleo, mas também pode ser gasolina, né? Pode ser diesel, né? Combustível, né? E aí, gente, então vamos lá, eu fui lá e fabriquei, eu falei que eu fabriquei uma cadeira, vamos imaginar que é uma cadeira daquelas brancas, brancas que o pessoal utiliza na praia. Então eu fui lá, fabriquei, eu sou fabricante, fabriquei aquela cadeira. Daquela cadeira, eu tenho o quê? Depois que ela está pronta, eu tenho um distribuidor. Esse distribuidor ela vai para aquelas grandes centros de distribuição que outras lojas menores vão comprar para poder chegar até a gente. Então, que a gente chama de comerciante. Quem pode ser esse comerciante? Vamos colocar aqui um exemplo que todo mundo conhece, e não estou sendo patrocinado, tá, gente? Vou dar o exemplo da Magazine Luiza. Ela é um comerciante. Então, ela foi lá e colocou para vender aquela cadeira branca. E eu sou quem? Eu sou o consumidor. Eu fui lá na Magazine Luiza e comprei essa cadeira, né? Então, vocês estão entendendo que cada um tem uma responsabilidade aí, certo? Só que aí, vocês estão visualizando que cada etapa dessa, para que essa cadeira chegue até mim, ela vai ter um resíduo. Seja ela um papelão, seja ela um saco que vai embalar a cadeira, ou depois que eu compro como consumidor e eu utilizo essa cadeira e essa cadeira ela vem a quebrar, eu vou fazer com que essa cadeira, eu vou destinar ela para um lugar onde eu não quero mais na minha casa, né? Que o certo é que essa cadeira ela vá para a reciclagem. E aí, a partir do momento que eu coloco essa cadeira para a reciclagem, a responsabilidade entra para o município. Ele entra essa responsabilidade aonde? A coleta desse resíduo. Então, o município entra com a responsabilidade da coleta do resíduo para a destinação da cooperativa de catadores ou associação, para que a associação, né, ou a cooperativa possa beneficiar esse material. Como que beneficiar esse material? Ele vai separar o material numa categoria e ele vai fazer com que o volume seja um volume que o mercado absorva, ou que tenha fluxo de comercialização, ou seja, volume, né? E aí seja destinado, então, novamente, para o fabricante. Isso tudo, gente, é responsabilidade compartilhada. Cada um tem a responsabilidade dentro do processo para que esse material... Isso eu estou falando material de pós-consumo, tá, gente? Tem outros tipos de material que a gente não chama de pós-consumo, que é um material que tenha, vamos supor, defeito de fabricação que eu ainda, como consumidor, eu não consumi. Vou dar um exemplo do plástico. Pode ser uma Coca-Cola. A Coca-Cola ela vai ter essa mesma trajetória, para que ele possa chegar novamente na fábrica e ela seja ou envasada novamente, porque a gente tem a Coca-Cola retornável,
mas aquela que a gente reutiliza o garrafão, como a gente pode também reciclar aquela plástica mole, né? E transformar ela na cadeira e por aí adiante. Então, o processo de responsabilidade compartilhada é cada um desses elementos ter a sua responsabilidade. Ah, Fernando, mas você não falou qual que é a responsabilidade do importador. A responsabilidade do importador é aquela, então, que o material ela vem de fora. Então, que esse fabricante é de fora e a gente importa ou exporta o material, que inclusive esse elemento de importação e exportação, ele é um elemento que a gente está brigando bastante para que a gente consiga colocar ele na elementos de taxação e também de cumprimento de regras, porque os outros elementos, os outros produtos nacionais seguem com regras, né, para que a gente, de fluxo de processo para que chega na reciclagem novamente, e materiais importados a gente não tem ainda. Ou seja, se o material é fabricado lá na China, ele vai chegar aqui no Brasil, a gente sabe que material que ele vai ser reciclado, ele não vai ser reciclado, e por aí adiante. Deu para entender, gente? Conseguiram entender? Eu sei que é um pouquinho confuso, então, se vocês não conseguiram entender, pode falar que eu explico novamente. Ah, e aí, quando a gente tem esses elementos, vocês viram que vai e volta, né? Quando volta, a gente tem o tal da logística reversa. Ficou claro? Então, a gente tem a responsabilidade compartilhada, e essa responsabilidade compartilhada, ela não é só a responsabilidade de fazer com que o produto passe etapa por etapa. Cada um tem uma responsabilidade de cumprir. Então, vamos por um exemplo. Se eu sou fabricante, eu sou a Coca-Cola, eu tenho responsabilidades ambientais e sociais para que esse produto, eu tenho que cumprir legislação para que esse material ele volte para a cadeia, e aí tem todos os critérios que eu tenho que cumprir. Certo? Ficou claro isso, gente? E isso serve para cada etapa. Aonde que a gente está errando, então? Eu gosto muito de falar isso, né? Se a gente tem as responsabilidades, aonde que está errando? O que vocês acham? Marcos, dona Sandra? Tá pensando aí, Marcos? Entender bem né? Mas tá um pouquinho de dificuldade. Dona Sandra, seu áudio tá... A gente não está conseguindo destacar entender. para poder observar como é que vem sendo realizado esse projeto em relação ao termo da responsabilidade compartilhada. A gente tem noção de que o nosso território nacional ele tem uma área continental, basicamente, ele é muito extenso, e isso acaba gerando custos. Isso é um dos entraves, inclusive, em relação à logística reversa, que as empresas são as responsáveis diretas em relação a... Ficou mudo, Marcos. Marcos, seu áudio ficou mudo. Oh, não tinha nem percebido aqui, desculpa. E uma outra parte que eu acredito também é que, apesar de estarmos falando constantemente em relação à educação ambiental, acredito eu que muito ainda se falta para se falar desse tema. Muitas pessoas ainda olham para essa temática alheias à situação. E isso acaba levando com que certos instrumentos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos não sejam trabalhadas da forma como deveriam ser trabalhadas. Eu concordo, e eu vejo que a gente tem outros elementos aí. Exemplo, a gente tem a questão que o Brasil é muito grande? Tem.
A gente tem vários Brasis dentro do Brasil? Sim, concordo. Cada um tem uma peculiaridade e um elemento local único? Sim, mas isso não justifica a gente não cumprir com a Política Nacional de Resíduos. Porque a gente tem a parte onde os governos municipais, estaduais entram, e o federal também, eles têm que visualizar todos esses elementos, né? E o governo municipal, ele tem que visualizar mais ainda, porque é ele que vai entender a sua localidade, né? Como um contexto regional ali, local, né? Mas eu vejo também que não é só isso. Uma outra questão que eu visualizo é que a gente fala muito de coleta seletiva. Coleta seletiva não é um assunto onde as pessoas não saibam o que é coleta seletiva. Eu acredito, sim, que a gente sabe o que é coleta seletiva, a gente sabe o que é resíduo, mas por vários elementos, aí eu posso colocar elementos sociais, né? A gente acaba deixando de fazer com que isso aconteça. O histórico também. O histórico também? Pode ser. Mas vamos imaginar o seguinte, se a gente tem a responsabilidade compartilhada, porque eu, na minha casa, não consigo separar o que é seco e o que é molhado? Será que é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade no poder público e falar que a coleta seletiva não passa do que eu separar? Acaba se tornando mais conveniente para uma grande parte. Acho que o Fernando caiu novamente. Ele caiu, não. A internet dele, acho que o modem. Eu acho que ele foi mexer, ele triscou no modem. Mas é por aí, viu, Marcos? Falta um pouquinho também da famosa conscientização, né? Voltou. Voltou, gente? Eu visualizo muito isso, sabe? Que a gente tem um elemento muito complexo, que cada um tem responsabilidade. Eu entendo muito que alguns locais, até mesmo para que a gente consiga ter a coleta seletiva, eu falo não a coleta seletiva, a gente porta a porta. Pode falar, Dulce. Olha, uma das questões da responsabilidade compartilhada, que muitas vezes não acontece, é porque um não assume a sua responsabilidade. Exemplo, o distribuidor não assume que ele tem que pagar, vamos começar pela indústria, não assume essa responsabilidade, o distribuidor não assume a responsabilidade, o próprio comerciante não assume a responsabilidade, muitas das vezes o município não assume a responsabilidade e o próprio morador também. Então, muitas vezes não acontece, não dá certo, é justamente por isso. É por falta do comprometimento das pessoas que cada um assumir o seu quadradinho, cada um assumir a sua responsabilidade, que hoje é muito difícil de acontecer isso. Só acontece quando se transforma em leis, criam decretos, e aí as indústrias vão assumir a responsabilidade dela, o distribuidor. Então, infelizmente, o maior problema da questão dos resíduos sólidos do Brasil é a falta de comprometimento de cada parte e a responsabilidade de cada parte. Sei, Fernando? Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está nesse meio contextualizado? Consegue me ouvir bem? Vamos perceber. Tá. Quais as possibilidades da logística reversa para demais resíduos comuns do dia a dia? Eu te falo plástico, papel, papelão, se tornar obrigatoriedade no futuro, igual quando você fala de embalagens de produtos químicos perigosos, igual agrotóxicos.
Por exemplo, você tem uma lei que você consegue comprar um novo se você devolver a embalagem usada. Qual a possibilidade disso vir a acontecer? Eu estou com um problema com a internet, eu não ouvi bem, Jaina. É Jaina. É Joana? Eu acho que eu entendi, eu também não. Eu estava te perguntando, Fernando, qual a possibilidade de vir a ter uma, não é uma lei, né? Que tem uma política nacional de resíduos sólidos, mas qual a possibilidade de surgir uma obrigatoriedade de você comprar um novo produto se você devolver a embalagem usada de um anterior? Por exemplo, agrotóxico funciona muito bem assim, né? Você só compra se você devolver. Então, a logística reversa dos agrotóxicos funciona, dos pneus também, mais ou menos. Qual a possibilidade disso vir a acontecer um dia com resíduos comuns do dia a dia? Então, a gente tem cerca de 16 instrumentos de logística reversa, né? A gente começou com a logística reversa de embalagem geral, né? E aí depois ela foi especificando. Então, acho que, se não me engano, foi aprovado de embalagens plásticas, agora vai ser, ou foi ou vai ser agora. Mas o que é da questão do exemplo da embalagem do agrotóxico? A gente só vai conseguir comprar outro quando a gente conseguir devolver aquele resíduo, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer sem ser com as logísticas reversas que a gente fala que são sem ser as especiais, né? Igual pneu, óleo lubrificante, agrotóxico, etc., né? Então, eu acho muito difícil isso acontecer, para que a gente consiga ter acesso a um outro produto, a gente ter que entregar o que a gente já utilizou. Mas, para isso, a gente hoje já tem a logística reversa definida, que os fabricantes eles têm que comprovar que houve a recuperação daquele material, ou seja, aquele material que ele coloca no mercado, eu falo no mercado não no sentido do mercado, o mercado que a gente compra, tá? Eu falo o mercado geralzão, né? Ele tem que comprovar que ele recuperou uma porcentagem, hoje, se não me engano, está em torno de, e isso no âmbito federal, e isso tem os estados também, que tem que comprovar sua logística reversa, né? Então, já tem alguns estados que têm suas logísticas reversas do estado também aprovadas, e tem o federal. Então, exemplo, no estado de Goiás, começou com 25% de toda a embalagem que as empresas que estão no estado de Goiás colocam as embalagens, estão no estado de Goiás, ou fora do estado de Goiás, mas que colocam material no estado de Goiás, elas têm que comprovar para o estado de Goiás a recuperação de 25% desse material. Como que é essa comprovação? Aí é onde que entra as cooperativas de material reciclado, né, os catadores e as associações, né? E aí é o que a gente chama de logística reversa, que é comprovado através das notas fiscais, que é os créditos de logística reversa. Então, um crédito de logística reversa de material reciclado equivale a 1 tonelada de material. Então, é 1 para 1. 1 tonelada, um crédito. Consegui responder, Joína? Conseguiu sim, Fernando. Por mais que a gente note no dia a dia que essa cadeia ela é um pouco falha, principalmente, eu vejo que esses espaços, eu moro numa cidade bem pequenininha, você não consegue devolver um por exemplo, de medicamento. Seria o básico ali, que é um produto que polui, você não vê uma farmácia com um ponto desse de recolher medicamentos, produtos perigosos iguais, pilhas, baterias. Então, eu ainda não vi. E aí, enfim, eu fico pensando o que está sendo feito, sabendo que existem todas as obrigatoriedades. Nós somos que cidadãos comuns mesmo, que podem cobrar isso, sabe? Onde que eu posso chegar e cobrar isso? Para que aconteça de alguma forma. Sim. Dulce, pode comentar. Você levantou a mão? O que eu ia complementar aí é que você até citou aí da questão dos decretos, né, estaduais que estão sendo fomentados aí, e tem as obrigações das indústrias, né? Que hoje já aqui no estado de Goiás começou pelas indústrias de embalagens, que é uma porcentagem. Hoje o estado
as indústrias têm que se recuperar 30%. É pouco, é muito pouco ainda. Então, o que está podendo regulamentar e aumentar essa responsabilidade para as indústrias são os decretos estaduais que estão fomentando isso aí. Agora, a questão de outras coisas, bateria. Então, a bateria de automóvel já existe uma logística reversa para isso. Então, alguns produtos já existe uma logística reversa que funciona bem, né? Mas isso vai muito da fiscalização, de tudo, da legislação. Era isso que eu queria complementar. E o que eu acho muito interessante também é que, na prática, aí eu vou colocar nós como os consumidores, né? Essa questão da logística reversa, de determinados materiais, né? Igual a Adus falou, da bateria de carro funciona muito bem, mas porque há um mercado disso, né? Então, a oficina, ela comprovando para a empresa que ela recuperou aquela bateria, ela vai receber por aquilo, né? Então, funciona muito bem. O agrotóxico funciona porque a gente conseguiu entrelaçar essa questão da... Só consegue comprar outro se a gente ter a comprovação que foi entregue, né? Mas eu ainda vejo que há dificuldades para outros elementos. Eu não vou colocar só os elementos de embalagem. Vou trazer outros que eu, particularmente, eu como consumidor, eu acho muito difícil. Exemplo, pilhas e baterias. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Primeiro, todo mundo aqui sabe aonde tem um ponto de coleta de pilha e bateria na sua cidade? Já começa por aí. Segundo, você vai sair da sua casa para ir lá nesse ponto de coleta para levar uma pilha, 2 pilhas? Terceiro ponto. Você vai juntar na sua casa uma caixa de pilhas e baterias para conseguir levar nesse ponto? Quanto tempo isso vai demorar? Então, são coisas que eu fico pensando na prática mesmo. Por exemplo, eu estou em Goiânia, eu estou com 3 lâmpadas, ainda que não é de LED, que aí já é um outro elemento também. Mas é aquelas ainda... que não era candescente, mas aquelas branquinhas, né? Eu esqueci o nome agora. Estou com 3 lâmpadas. Essas 3 lâmpadas estão dentro de um saco que eu estou esperando a oportunidade de ir num ponto para levar. E aí ela vai ficando lá. E aí eu fico pensando, isso porque eu guardei para levar, porque eu tenho essa consciência de que esse material ele não pode ir para o resíduo comum, né? E ele não pode ir para a coleta seletiva. Mas, entre a facilidade, vocês acham que esse material vai para onde? Com certeza ele vai junto e misturado no resíduo comum. E aí eu trago um exemplo aqui, aí eu pergunto para vocês, Marcos, Dulce, o quanto desse tipo de material que chega na cooperativa que é um material aonde não poderia chegar junto com os outros materiais? Qual que é a experiência de vocês com esse material? É uma quantidade absurda. Infelizmente. Apesar que na minha coleta em separado, que eu realizo aqui na comunidade e com alguns simpatizantes, eu já tenho incluído dentro da minha coleta alguns elementos que fazem parte da logística reversa, como as pilhas e medicamentos vencidos, que a pessoa não está mais usando. Como está inserido dentro da minha coleta seletiva em separado do trabalho da associação, e tem uma galera que separa a quantidade e o tempo para me deslocar da minha cidade até o local onde tem um depositário que recebe essas pilhas, é um tempo menor, né? Igual as 3 lâmpadas aí do senhor. Mas, por exemplo, pilhas aqui eu fico com 40 dias no máximo. Eu encho aquelas PET de 2 litros. Aí, quando tem uma PET de 2 litros, eu já direciono lá para o supermercado lá Imperatriz, que tem a logística reversa. O açaí é um exemplo deles. Eles recolhem esses materiais. E por aí vai. Mas em relação à associação,
o material que vem para o lixão, vem a rodo. Marcos, então o que você está falando para mim é que esse material, exemplo, a pilha, o pessoal te entrega e você junta e depois você envia ele para a Imperatriz. Sim, tem um papapilha aí. Ou seja, você está fazendo o papel do que deveria, que não é seu, na verdade, né? Para que essa logística reversa aconteça. E você não está recebendo por ela, né? Não. Mas eu estou um pouco emprestado da responsabilidade compartilhada também. Porque, assim, a responsabilidade é de todos. Se eu ficar só esperando o município acordar para poder realizar uma obrigação que é dele, as coisas não vão acontecer. Então, eu começo de forma simples, não preciso também querer englobar toda a municipalidade. Eu começo fazendo com os meus amigos, começo fazendo com as pessoas que fazem parte da nossa coleta, e quem sabe, trabalhando na frente, o município se interessa e não, bora tocar esse projeto para frente, e assim por diante. Mas o importante é começar. Depois que ele tiver começado, a gente vai ver o que vai acontecer lá na frente. Mas se eu não começo, nenhuma outra pessoa começa, se o município não se mostra interessado, como é que vai se iniciar esse projeto? Eu concordo, só que eu fico sempre pensando, e é algo que eu e a Dulce a gente discute muito, né, Dulce? Que é a questão de trazer a responsabilidade para a gente que não é nossa e que a gente não vai receber por ela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesses elementos da responsabilidade compartilhada, porque, vamos supor, se você está fazendo esse tipo de serviço, tem que acontecer o pagamento que a gente chama de pagamento por serviços ambientais. Você mesmo falou isso. PSA. Que é o PSA. Só que aí, eu mesmo não conheço hoje, eu conheço projetos, mas eu não sei como que funcionam esses projetos. Eu falo o pagamento dos serviços por esses projetos, que essas entidades gestoras têm que desenvolver para que essa logística reversa aconteça, né? Então, eu estou falando mais no sentido assim, o quanto a entidade gestora ela vai pagar para que o projeto da logística reversa da pilha e bateria no seu município rode, entende? Que é uma experiência que eu vejo que não acontece muito, né? Que, na verdade, dentro desse elemento, hoje, a minha opinião, Fernando, a gente só tem logística reversa no Brasil, a gente só consegue recuperar materiais porque a gente tem catadores de materiais reciclados. E esses profissionais não são valorizados, eu falo de valorização quanto sociedade, valorização financeira, como deveriam ser, né? Primeiro, se a responsabilidade hoje de uma fábrica, vamos trazer lá a Coca-Cola de novo, a Coca-Cola, ela põe o material para que ele seja vendido e dentro desse fluxo da responsabilidade compartilhada, quem tem que fazer com que essa embalagem da Coca-Cola retorne para a fábrica novamente é a Coca-Cola. Então, vamos imaginar que se cada empresa fizesse e aportasse a implantação dos seus programas de logística reversa para cada produto, ficaria muito mais caro, porque eles iam ter que colocar pontos de entrega, eles iam ter que investir muito mais para esse material chegar. Isso vamos imaginar que não existe catador hoje. Né? Se não existe esse catador, existe só as empresas e elas fossem obrigadas, de fato, a ter que fazer com que seu programa de logística reversa individual acontecesse. Financeiramente, vai ficar muito mais caro. Vamos imaginar a Ambev da vida com a quantidade de projetos, de produtos que a Ambev tem. E aí por diante, né? A Unilever. Vamos imaginar nesse... Mas aí hoje, o que acontece? As empresas aportam nas cooperativas, porque todos os materiais vão para onde, gente? Onde que vocês acham que os materiais chegam? Cooperativa de material, cooperativa de catador.
associação. Então, e quando a gente tem o pagamento para essa logística reversa na ponta para as cooperativas, desculpa a minha expressão, mas é porque eu falei para vocês que a gente tem que ter o senso da indignação, né? Então, eu vou invocar aqui minha indignação, porque eu fico indignado quando chega o pagamento por esse crédito de logística reversa, a cooperativa receber R$30 por uma tonelada de plástico. E aí a gente vai entender, dentro desse cenário, que existem várias formas de ganhar dinheiro à cooperativa, e uma delas é a logística reversa. Mas a minha indignação, ela parte muito por esse princípio onde o valor não chega real na cooperativa. Então, o esforço da cooperativa para que aquele material, mas aí os dados, que é aquele dado que a Dulce, inclusive, comentou, né, Dulce? Que é os dados que cada estado, e a gente também tem a questão dos dados federais, que a gente tem que entregar para o Ministério do Ambiente, a gente fala as empresas, tá, gente? Que tem que comprovar que o seu material teve tantos % reciclado, tá? Isso para o Ministério do Ambiente e isso para cada estado, se a indústria tiver, né, nos seus respectivos estados e seus decretos. E eles vão comprovar através desse mecanismo de logística reversa. E aí a cooperativa faz todo o serviço, e aí na hora da cooperativa receber, é pago um valor muito baixo. Mas aí temos uma questão, que eu vou trazer uma questão, e aí eu vou deixar vocês refletindo, e se a Dulce quiser comentar, dentro dessa visão de indignação, é que a gente tem as tal das entidades gestoras, né? As empresas que trabalham, né, com esse pagamento desses créditos de logística. E a gente tem conhecimento que, vamos supor, uma tonelada que é pago para o plástico a R$30 para a cooperativa, mas essas empresas, elas não receberam só R$30. São muito mais, R$300, R$400, R$500 pela tonelada, R$600 pela tonelada. Então, há uma questão ainda, eu vou trazer uma questão mercadológica, que os catadores, eles têm que se ponderar, por isso que é muito importante isso que a gente está falando da questão da legislação, e essas questões de conceitos, ponderar para que esses elementos, eles sejam minimizados. Eu falo que elementos? Essas barreiras financeiras. Porque se hoje eu sei que o Brasil ele é movimentado pelas cooperativas de catadores no que é respeito à reciclagem, então a gente tem um valor muito importante nessa cadeia como todo e a gente não está sendo valorizado como tal. Ficou claro a linha de pensamento? Pode falar, Sandra. Então, pelo um pouquinho de conhecimento, eu estava na estrada, o carro o sinal estava péssimo, não dava para me ouvir direito, mas agora o carro está parado, mas assim, o pouco que eu entendi, nós temos aqui um projeto, eu vou falar pelos pescadores do bairro, né, pescadores da comunidade. Eles recebem para eles trazerem o lixo do mar. Quando chega em terra é pesado e ali eles ganham um ticket para ele estar descontando no mercado. Eu acho que tudo que tem que ter uma moeda de troca, não adianta. As coisas só funcionam assim, infelizmente. E as pessoas se conscientizar... Ai, apareceu um trem aqui. As pessoas se conscientizar, vai da consciência de cada um, que tem que partir de casa, né? É muito difícil, mas é a verdade. A consciência tem que partir de casa e depois, por firmas, fábricas, ter a reversa, que nem você está falando, eles mesmos, garrafa de coca, sacolas, essas coisas, eles poderiam retirar, eles poderiam receber, né? E não adianta, as pessoas se conscientizar, tem que ter um peso e 2 medidas, tem que ter moeda de troca. As coisas não funcionam, né? Infelizmente.
dona Sandra, o que eu vejo nesse caso é que não deixou de ser catador, tá? Então, esse pessoal que está tirando esse material lá do mar, né? E está trazendo para... É do mar mesmo, né? Tá sem áudio. Tá sem áudio ainda. Enfim, enquanto esse pessoal ele está retirando esse material, né? E ele está trazendo para a terra, no meu ponto de vista, não deixa de ser uma catação, né? Sim. É uma catação, e aí eu pergunto, eles estão recebendo um ticket, mas esse ticket é um ticket, tudo bem que eu entendo que tem que ter uma moeda de troca, mas essa moeda de troca, ela realmente está condizendo com o valor que é o serviço? É aquilo que você falou, né? Vai passando de gavetas, né? Para chegar neles, um ticket de R$ 20 por quilo, por mês, mas não é isso, né? Vai ficando pelo meio do caminho, né? E tudo bem ter um ticket de R$ 20 ao ponto de vista que a gente está fazendo uma movimentação social. Aí eu concordo, é uma movimentação social, mas a gente não pode excluir que está acontecendo uma prestação de serviço, né? E essa prestação de serviço, ela tem que ser paga. E a gente, na nossa jornada, eu vou falar nossa, que aí eu me incluo, eu e a Dulce, né, juntos, a gente já vivenciou tantas coisas por conta dessa questão dessa moeda social, dona Sônia. E ao ponto, assim, hoje eu brigo e eu sou muito brigão, assim, às vezes a Dulce nem briga tanto, mas aí, às vezes aparece algum tipo de serviço e eu mesmo já brigo e eu só aviso para a Dulce, falei, olha, briguei com o pessoal, claro, de uma forma centrada, né, educado, mas não deixo mais, quando chega para mim, pelo menos, eu falo para mim, para a Dulce, porque eu sou responsável técnico da Copperham, gente. Exemplo, umas coisas que a gente já passou muito. Vamos trabalhar num evento, e aí nesse evento, a gente vai pagar para vocês uma marmita, e aí o material é de vocês podem vender depois. É de vocês. Então, assim, hoje, a não ser que seja um parceiro, assim, de uma longa data, e mesmo assim, por ser um parceiro de longa data, a gente vai chegar e vai falar, olha, isso aqui é uma prestação de serviço ambiental, a gente vai levar os catadores, tem que ter uma diária, tem que ter uma estrutura mínima, se for para fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos via cooperativa, a gente tem o valor para o plano de gerenciamento de resíduos. Dentro disso, a gente precisa dimensionar recipientes para que o pessoal possa colocar o material, né? Vai ter um centro de triagem dentro do evento? Então, vai ter uma estrutura, então a gente vai ter que ter tenda, a gente vai ter que... Então, tem um valor que vai ser cobrado, né? O pessoal tem que receber diária, o pessoal tem que ter banheiro, o pessoal tem que ter água, condições mínimas, né? E aí eu vejo muito que o pessoal, eles querem fazer o social, mas o social, gente, ele é muito importante, sim, mas aí é onde que entra a nossa questão do empreendedorismo. O social, ele é importante, mas ele não paga água, ele não paga energia, ele não enche a barriga de comida. E o que eu acho, e por que eu falo muito isso, tá, gente? Não estou falando porque a gente não deve ser voluntário, não estou falando isso, tá? A ideia não é essa. A gente pode ser voluntário, sim, mas desde que aquilo tenha um propósito, e esse propósito ele não vai utilizar a gente como uma massa de manobra para um fim de interesse maior, ou seja, vai usar a gente, tá? A ideia é essa, a gente pode ser voluntário, sim, a gente deve ser voluntário, mas a gente não pode nos deixar levar por uma situação onde as pessoas vão utilizar a gente, e aí vão utilizar a gente, e quando vai fazer um relatório, o evento reciclou
tantas toneladas de material, e aí recebe um certificado, e aí o evento é premiado, sabe? Tem todas aquelas questões, porque hoje o socioambiental ele tem um peso muito grande, né, na sociedade, mas é isso que a gente, é um termo muito, muito bonito em inglês, né, greenwash, o pessoal fala, né, que é o fake news ambiental, é falso, o pessoal faz o negócio, né, tem o social wash também, que eu adoro esses termos que o pessoal vai inventando, assim, sabe, gente? Mas que, na verdade, a gente já passa por isso há muito tempo e que a gente tem que colocar limite. A gente tem que ir nos empoderando e fazendo com... Eu entendo que é um processo, mas as coisas vão acontecendo, aos poucos vão acontecendo. Dulce, você quer trazer... A Dulce está aqui? Ela caiu. Acho que ela caiu, né? Um exemplo que a gente... vou trazer um exemplo de um carnaval. Em Goiânia tem o carnaval de rua. Em 2017, a gente... Vamos fazer o carnaval? Vamos. E teve um colega que chamou para a gente cobrir o carnaval. A gente fez o carnaval para a gente também conseguir ter instrumentos metodológicos, experiência. A gente também vai tentando desenvolver, né? O empreendedorismo também da forma que dá, né, gente? Nesse caso aí era diferente porque a gente sabia que a gente estava sendo usado, mas a gente estava usando o pessoal também, para a gente poder aprender. Eu chamo isso de laboratório. Às vezes é importante isso acontecer. E aí, gente, não que também a gente não possa receber para ser um laboratório, tá, gente? Fica a dica. E aí, fomos eu e a Dulce, muito interessante, porque eu nunca tinha dimensionado um evento de um porte tão grande. O cara falou assim pra gente, o evento vai dar 5.000 pessoas. Beleza. Eu e a Dulce lá sentado, eu dimensionei a parte de quantidade de recipiente, a Dulce, olha, não, vamos fazer um cálculo aqui, quantidade de catador e tal, para a gente poder ter material. Gente, o evento era para ser 5.000 pessoas. Só que a gente ainda era imaturo, né? Era um evento aberto. Eu acho muito interessante, né? O pessoal utiliza a PM, né? Segundo a PM, que é a Polícia Militar, né? Sempre esses dados, né? Deu mais de 20.000 pessoas. A gente conseguiu recuperar todo o resíduo? Não, a gente não conseguiu recuperar todo o resíduo. A gente fez uma projeção para 5.000 pessoas e deu 20.000 pessoas. E o evento era aberto. Ainda o evento choveu, né? Choveu no decorrer do evento. Enfim, são experiências que nós vamos adquirindo no decorrer desses laboratórios, que é válido. Só que o que eu quero trazer para vocês é que dentro dessa experiência, a gente fez essa parceria desse laboratório, o material era o material da cooperativa, eu mesmo entrei como voluntário muitas vezes, eu não recebi nada, e no último ano, inclusive, eu injetei dinheiro para comprar recipientes, e não foi pouco, foi muito, para ter essa experiência e tudo mais. Só que aí, no quarto ano, meu parceiro pegou e falou assim, Yuri, vai ter carnaval, bora? Eu falei, claro, vamos, só que dessa vez a gente vai montar um orçamento, o evento vai ser fechado, porque aí o evento começou a ser fechado, a gente vai enviar uma proposta comercial. E aí eu faço uma pergunta para vocês, esse pessoal fechou com a gente? O pessoal não fechou com a gente. O pessoal fechou com uma outra empresa, mas não fechou com a gente. E olha que a outra empresa não tinha o contexto da cooperativa de catadores. E aí eu trago para vocês um novo elemento, que não é tão novo, mas para muitos pode ser novo, que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que a destinação do material reciclado e a coleta, ela é preferencialmente para associações e cooperativas de catadores de material reciclado. Então, se a gente tem esse evento, tudo bem que o resíduo é do evento. Esse evento ele vai ter que fazer a destinação ambientalmente adequada desse resíduo. Mas essa destinação, ela no primeiro passo, ela tem que ser oferecida para uma associação ou uma cooperativa.
Ah, mas no meu município não tem. Aí eu posso procurar outras formas, uma empresa particular, e etc., de fazer o gerenciamento desse resíduo. E isso vale para o município também, tá, gente? Então, o município ele vai contratar uma empresa para fazer a coleta do material reciclado. Cooperativa e associação é prioritário. Ah, os órgãos públicos, TCM, Ministério Público, todas as autarquias, primeiramente, cooperativas e associações de catadores. E a gente deve utilizar essa premissa. O que é isso? Esse argumento para a gente ter acesso a esse material. Ah, tem outro elemento. Na política fala de grandes geradores. Tem municípios que já têm sua lei própria para grandes geradores. Exemplo, Goiânia tem a sua lei de grandes geradores. E o que é esses grandes geradores, pessoal? Se a pessoa física ou a pessoa jurídica, né, gera mais do que 200 litros de resíduo, ela já é considerada como grande gerador. E aí, lembra da responsabilidade compartilhada? Aí o município ela já não vai mais ter a obrigação de coletar aquele resíduo, porque eu já sou considerado como um grande gerador. E aí eu tenho que proporcionar com que esse resíduo ele seja destinado de forma ambientalmente adequada. E aí onde que entra uma forma de empreender muito grande das associações e das cooperativas de catadores. Por quê? O município ele tem que levar o material da coleta seletiva porta a porta dos pontos voluntários de entrega para a associação e cooperativa? Sim, é obrigação do município, a responsabilidade dele. Muitos municípios querem terceirizar essa responsabilidade para as cooperativas. Errado, gente. A responsabilidade de coleta e a destinação para a cooperativa é do município, tá, gente? Então, quando tiver um contrato de prestação de serviço, se a cooperativa coletar o material, ela tem que receber pela coleta. Se a cooperativa ela tiver que fazer a triagem, ela tem que receber pela triagem. Se a cooperativa fizer educação ambiental, ela tem que receber pela educação ambiental. Porque uma das experiências que eu tive aqui em Brasília, trabalhando com as cooperativas aqui em Brasília, é que o departamento que trabalhava com eles pagavam um valor cheio da recuperação, e aí estava incluso que eles tinham que fazer educação ambiental. E eu falei, tá errado. Se é educação ambiental, tudo bem que a educação ambiental faz com que chegue mais material e chegue material de qualidade na cooperativa. Mas isso é um serviço. Se eu for fazer uma educação ambiental hoje, eu vou receber para fazer essa educação ambiental. Vocês não concordam comigo? E por que os catadores não podem receber? Então, essas indagações, essas perguntas que a gente tem que fazer. E a Aline, que é a presidente da Sindicoop, que foi aquela que enfaixou o presidente Lula, catadora, que é uma grande amiga minha, da Dulce, a gente conversa muito e ela traz um discurso muito interessante, que quem sabe fazer coleta seletiva é catador, quem sabe fazer educação ambiental é catador, e para que isso aconteça, quem tem que receber é o catador. Então, isso ficou muito claro, gente? Então, quando eu vejo algumas... Pode falar, Rainha. Não, é só para lembrar a fala da Dulce de ontem, né? Que ela falou que acha um pouco injusto, não sei se foi bem essa palavra que ela falou, injusto, de injustiça, deve lembrar, que um técnico receba mais do que um catador. Aí que a gente entrou naquela discussão, né? Falando ali que, o técnico tem experiência, lógico, tem experiência, passou faculdade, tudo mais. Mas e o catador? Ele tem a experiência de vida, ele tem a experiência de campo. Ele pode ensinar até muito mais para o técnico. Isso eu concordei demais com a Dulce ontem. Muitas coisas que a Dulce... Eu sou gestor ambiental, igual você, né, Fernando? Muita coisa que a Dulce falou ontem aí, eu não sabia. Então, assim, olha a experiência que ela tem como catadora. Então, nisso eu concordei, tu falou agora aí também,
Eu lembrei dessa fala da Dulce de ontem, achei muito interessante. Rainer, e eu vou fazer um gancho no que a gente viu ontem, de um elemento que a gente trouxe aonde a Dulce entrar como instrutora é muito importante. Então, quando a gente fez a proposta comercial, eu falei, opa, eu posso sim fazer, amo o que eu faço, mas a Dulce ela vai entrar não só como participação, mas ela vai entrar como instrutora. Então, o nível é o mesmo. A gente não está aqui falando que ela está menos ou mais, é o mesmo. Instrutor, são 2 instrutores. E aí eu deixo muito bem claro lá, são 2 instrutores, um técnico e um catador, né? Que um não vai ocupar o espaço do outro, um vai se complementar, certo? Embora a gente saiba que tem algumas realidades que isso não acontece, mas isso é uma premissa de parceria nossa e de valorização do profissional, né? E a gente estuda muito junto também para que isso aconteça. Ela traz os elementos, eu trago os elementos e a gente faz essa construção em conjunto, né? Então, essa valorização, ela tem que acontecer, gente, de igual. E quando a Aline e a Dulce fala que quem sabe fazer acontecer são os catadores e as catadoras, elas não estão erradas. Não estão mesmo, certo? E tem que ser pago dessa forma como tal. Há um grande desafio, muito grande ainda, dentro dessa questão de pagamento por serviços ambientais. Eu vou só falar para vocês hoje que uma organização formalizada de catadores, seja associação ou cooperativa, ela tem 6 formas de ganhar dinheiro, e aí isso a gente vai falar na próxima oficina. Só para vocês deixarem a pulguinha atrás da orelha para entender o que são esses 6 elementos. E aí eu vou voltar dentro dessas questões dessas políticas, né? Então, quanto é importante, que eu falei para vocês, a gente entender a Política Nacional de Resíduos, e a gente falou de muitas coisas, e eu vou trazer conceitos básicos que a gente não falou, mas é que eu acho importante. E eu vou trazer um elemento mais simplificado dos conceitos. Então, o que é, gente, material reciclado? O material reciclado, ele é um material aonde ele vai se transformar num outro material, um novo material. Então, vou dar um exemplo. Vocês estão conseguindo ver que isso aqui é uma garrafa? Sim, né? Essa garrafa aqui, ela é basicamente de... Pode falar, dona Sandra. Está sem áudio. Que acabei de chegar na minha casa, eu vou sair um momentinho, mas eu já volto. Mas eu vou estar te ouvindo. Tudo bem, tudo bem. Então, esse material aqui é um material plástico, né? Ele tem alguns elementos metais, mas ele é basicamente constituído por plástico, pelo menos a parte de fora, né? Se eu mandar esse material para a reciclagem, esse plástico, para ele ser reciclado, então ele tem que virar uma nova garrafa ou um outro produto, exemplo, uma cadeira. Então, material reciclado, quando eu falo a reciclagem, e existem vários tipos de reciclagem, tá, gente? É a transformação de um material em um outro material, ok? Quando eu falo de reutilizar, esse material ele não vai ser transformado em um outro material. Um exemplo, essa caneca, eu vou reutilizar essa caneca porque ela quebrou a alça. Ela deixou de ser caneca? Não, ela não deixou de ser caneca. Mas eu utilizei esse recipiente para colocar uma terra aqui e fazer um plantio de uma muda. Então, eu reutilizei essa caneca. Ela não deixou de ser caneca, porque ela não transformou em uma nova caneca. Certo? Ou um porta-treco. Se eu colocar um lápis aqui, ela deixou de ser uma caneca? Não, ela não deixou de ser uma caneca. Então, isso é reutilizar. E o que é rejeito? O rejeito, gente, é tudo aquilo que ainda não tem tecnologia para que a gente possa reciclar ou reutilizar. Então, um exemplo, a gente ainda não tem tecnologia para
reutilizar ou reciclar fraldas descartáveis ou absorvente, certo? Então, rejeito é tudo aquilo que ainda não tem tecnologia para reciclar ou reutilizar. A partir do momento que a gente tiver uma tecnologia e a gente conseguir fazer com que a gente transforme aquilo em um novo produto, ou a gente consiga reutilizar ele, ele deixa de ser um rejeito. Ok? E aí, esses 3 elementos estão na Política Nacional de Resíduos. E a gente tem outros conceitos também do que é a diferença do que é, vamos supor, resíduo zero. Que é um outro conceito que não está na Política Nacional, mas eu gosto de trazer. O resíduo zero, gente, é nada mais, nada menos do que eu separar todos os meus resíduos nas frações que são certas. Então, a partir do momento que eu separo, eu tenho resíduos, né? E a partir do momento que eu coloco tudo junto e misturado, resíduo orgânico, resíduo seco, né? Molhado com seco, e mistura tudo e vira toda aquela meleca, aqui dali vira lixo, certo? Então, quando eu falo de resíduo zero, é fazer com que todos os materiais eu consiga ter uma recuperação máxima, seja ele materiais secos ou materiais molhados, né? E aí, dentro da economia circular, a gente tem o que a gente chama de ciclo técnico e ciclo biológico. Né? Então, o ciclo técnico é todo aquele material que a gente consegue ter de forma circular, fazer com que ele fique na cadeia, né? Técnica, ou seja, aquilo que já foi modificado, vamos dizer assim. E o ciclo biológico é tudo aquilo que eu consigo compostar, que é aquilo que eu vou conseguir transformar num adubo, ou eu vou conseguir transformar numa matéria biológica. Certo, gente? Ficou claro essas definições? Sim? Então, por que é muito importante... Pode falar, Raine. Não, só concordando contigo. Beleza. Então, por que é muito importante a gente entender esses elementos básicos do que é uma coisa e o que é outra? Porque aí, a própria política nacional, a gente tem o que a gente chama de 5 R's, né? O pessoal começou com 3 R's, depois foi para... Enfim, são 3 R's, depois foi para 5. Hoje tem 10. Dependendo do lugar, você encontra os 30 R's, 50 R's, que basicamente é aquela premissa do reutilizar, do reduzir e do recusar. Se vocês souberem o que são pelo menos esses 3, gente, já é sensacional, né? Recusar, reutilizar e... recusar, reutilizar e reciclar. São esses 3 R's. E aí, a gente depois tem um repensar, e por aí são outros elementos que foram inclusos dentro dessa questão da Política Nacional de Resíduos. A Política Nacional de Resíduos traz outros elementos, a gente falou da conceitualização, a gente falou de logística reversa, de responsabilidade compartilhada, a gente falou de grandes geradores, a gente falou também de resíduos perigosos. Exemplo, resíduo saúde, gente, é um tipo de resíduo que ele tem as suas particularidades próprias, né? E a cooperativa ela não pode trabalhar com esse tipo de material. Esse material ele tem que ser destinado de uma forma diferenciada, né? Por toda a questão de risco. E um outro desafio que a gente tem muito dentro da cooperativa e que a gente tem que trazer isso para uma discussão muito grande é a questão do home care. O que é o home care, Fernando? É o tipo de atendimento de saúde que a gente tem dentro de casa, né? Então, tem pessoas que ficam acamadas em casa, que recebem atendimento e geram resíduo saúde, e esse resíduo saúde ele tem que ser destinado de forma conforme o resíduo saúde, né? Muitas das vezes a incineração, a autoclavagem, por aí adiante, para que seja por aterro sanitário específico e tudo mais. Só que a nossa realidade que a gente tem hoje é que a gente utiliza muito resíduo saúde em casa e esse resíduo ele acaba indo sendo desviado para as cooperativas de catadores, gente. Um grande exemplo que a gente tem, agulhas de insulina. Hoje a gente está recebendo muito aquelas canetinhas de medicamento para emagrecer,
a gente... Fora a questão dos vidros, né? De medicamentos. E o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer com esse tipo de resíduo, gente? Eu posso separar e eu posso levar tanto numa farmácia pública quanto numa farmácia particular, que ela é obrigada a receber o meu material e ela fazer a destinação ambientalmente adequada, porque ela é um ponto de entrega. Então, Yuri, quando você fala que eu posso levar numa farmácia, significa que todas as farmácias, elas são um ecoponto de resíduo proveniente de resíduo de saúde, tá, gente? E elas têm que receber esse material para que haja a destinação ambientalmente adequada. Então, quando a Joína falou sobre os medicamentos, então eu não vou pegar o vidro do antibiótico e virar na pia ou no vaso e dispensar aquele material no ambiente. Está errado. Eu vou pegar esse vidro com o medicamento que eu não vou utilizar mais e vou levar para a farmácia, certo? Pode acontecer de vocês chegarem na farmácia e a farmácia falar que não vai receber e não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Porque o pessoal usa de má fé de não querer receber o material, gente, porque as farmácias elas pagam por peso o material que elas destinam de forma adequada para o aterro, a incineração, ou enfim. Então, elas pagam por peso. E a partir do momento que eu levo o meu material, o peso deles vai aumentar. Então, eu já escutei muitas farmácias falarem, a gente não recebe, mas por lei elas são obrigadas a receber. Certo? Há outros tipos de resíduo também, o eletroeletrônico tem que ter pontos de entrega voluntária também. Há cooperativas que recebem. Outros elementos que a gente já está construindo, e eu acho que é uma visão que, com a questão da economia circular, aos poucos ela vai startar muito mais, é que as cooperativas elas vão ser um centro onde elas vão receber todos os tipos de material, e as cooperativas elas vão desenvolver com que cada material volte para esse ciclo, né, através da logística reversa, etc. E isso pode acontecer também com roupa, gente. Roupa não é muito falado, mas é um resíduo que pode ser destinado para cooperativa de catadores. E as cooperativas e associações, elas podem desenvolver mecanismos de reutilizar ou reciclar esse material, seja ela através de brechó, seja ela através de a remanufatura desse material, transformando esse material em novos materiais, vamos lá, tapete, crochês, pode ficar à vontade. A gente nem precisa pedir para falar, só pode chegar e falar, tá bom? Vou falar rapidinho aqui, só para lembrar que a dona Sandra trabalha com isso, viu? Reaproveitamento de tecidos, de roupas, tem brechó. Lembrei aqui agorinha, lá que eu visitei lá a associação, aí lembrei. Lembrei também aqui que, de acordo com a tua fala, lembrei aqui de uma associação que é lá de São Paulo e tem uma parte que eles trabalham com essa reutilização desses materiais de tecido. Eles têm um ateliê dentro da associação no qual eles reaproveitam e fazem uma releitura daquele material. Eles fazem bolsas, eles fazem pochetes, eles fazem materiais que, além de ser reutilizados, reaproveitáveis, ainda entram na moda e tem aquela pegada de sustentabilidade e ainda traz uma renda a mais aos associados daquela associação em si. Isso, é verdade. A gente é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Foi até bom você falar aí das farmácias, elas não aceitam. Eu vim saber esses dias que elas não aceitam, porque elas pesam e pagam uma multa, pagam um tanto, né, devido à quantidade de injeção, de seringa, né? Foi bom você me falar isso, porque eu cheguei na farmácia e a moça falou, não podemos aceitar. Aí eu falei, não pode aceitar? Eu vou levar aonde? Né? Então é bom a gente saber. E sobre a reciclagem,
e a gente trabalha devagarinho, né? Mas é assim, é um pouquinho de cada que já vai ajudando. Uma recicla jeans, a outra recicla tecido de guarda-chuva, que vai tudo pro lixo, e a gente vai reciclando, tentando trabalhar da melhor maneira possível para ajudar, né? Sim, e essas movimentações são movimentações muito importantes, e essa movimentação da gente educar também a população, que a população ela pode enviar as peças de roupas para a associação e para a cooperativa, isso é muito importante. Isso a gente fala de material de pós-consumo, e a gente também tem a questão dos resíduos das indústrias mesmo, né? Que as cooperativas elas podem também receber, e eu vejo que uma coisa não atrapalha a outra, porque a gente pode ter frentes de trabalho, né? Então, a gente pode ter a triagem dos materiais, né, de embalagem, a gente pode ter o trabalho com essa questão das roupas, a gente pode ter várias frentes de trabalhos, né? E que, no final das contas, o valor gerado, ele é um valor gerado que vai ser trabalhado como um todo, né? E rateado como um todo, independente da sua forma de trabalho, tá? Porque eu fico vendo o pessoal falar assim, a gente não vai trabalhar com cooperativa de roupa, de reciclagem de roupa, porque o nosso foco é só em embalagens, e é algo que, inclusive, eu falo muito com a Dulce, né? Eu falo, Dulce, uma coisa não atrapalha a outra. E essas peças de roupas também, gente, elas possam ser peças que os próprios cooperados, elas podem ter acesso a essas roupas, né? A gente trabalha com um público em estado de vulnerabilidade muito grande, e não só porque a gente entende que, quando a gente fala de brechós, né, há níveis de roupa que chegam em brechós, gente, que não é necessariamente dito para o pobre, tá? Para todo mundo, e a moda é universal, né? E ela pode gerar dinheiro também para a comunidade, acesso a essas roupas para a comunidade, né? Que, inclusive, é um projeto que eu estou com a Sinticop, aqui em Brasília, que a Central é onde a gente consiga fazer com que a população ela destine a roupa que não quer mais para a cooperativa, e a gente vai trabalhar na cooperativa para que a gente consiga lavar as roupas, etc., e separar as roupas, aquilo que dá para ser usar como vestimento, a gente vai trabalhar no brechó, e aquilo que não dá para ser vestimento, a gente vai trabalhar em outros materiais, como tapete, ecobag, e por aí adiante. E essas, para os cooperados, vai ter um valor simbólico, mas também para a sociedade, a gente vai conseguir cobrir a sociedade, então a comunidade externa pode ir na cooperativa e ter acesso ao brechó, né? Então, e fazer com que essa circularidade e essa economia aconteça. Pode falar, pessoal, não sei quem levantou a mão. Acho que a Joína levantou a mão. Eu tinha levantado a mão para falar sobre roupas, porque é um resíduo pouco falado e que há um consumo muito grande, né? Por exemplo, o uniforme da Bahia fez uma ação de recolher e reaproveitar. Eu tive que mandar o uniforme de BH para a Bahia, porque não tinha quem fizesse reaproveitamento, a gente não encontrou uma cooperativa que fizesse isso. Então, assim, os brechós, os brechós também são com uma característica muito, vamos dizer, seletiva, porque nem todo brechó vende barato e eles também não reaproveitam, eles não transformam uma peça, uma calça em outra peça. Eu acho que fomentar essas cooperativas também é fundamental. Eu concordo, e a gente tem que educar, né? Há, inclusive, um estigma muito grande da sociedade de não querer usar roupas usadas, né? Eu, particularmente, eu adoro um brechó, eu sempre estou nos brechó, eu acho muita coisa muito interessante. Tem essa questão também dos brechós de alto padrão, né? Com roupas e objetos caríssimos, mas tem o brechó social popular, né? E dá para desenvolver. Só que a gente, como sociedade, a gente também tem que começar a trabalhar com que essa ação aconteça, né? Um outro elemento aqui no Brasil que está sendo desenvolvido bastante é a questão da destinação da Havaianas.
hoje a Havaianas ela já incentiva as cooperativas e associações a receberem a Havaianas, e elas pagam, inclusive, para as cooperativas, para que elas recebam esse material, para que haja a reciclagem delas. Não sei se vocês conhecem. A Boticário também, a Natura. Já isso passando para outras formas de empreendedorismo. Marcos, levantou a mão? Eu acho Não. que é porque a mão está levantada. Mas então esses É porque são o celular tá travado aqui e aí tá dando um problema técnico. Entendi, tudo bem. Então, quando a gente parte, então, aí da política nacional de resíduos sólidos, a gente tem esses elementos. Hoje, a gente também tem já a Estratégia Nacional de Economia Circular, que foi aprovada em junho, então já trazendo outros elementos muito interessantes, né, de complementação da Política Nacional de Resíduos, que a gente tem que entender que esses conceitos, né, economia circular, é muito mais amplo do que só a gestão de resíduos, né? A gestão de resíduos ela é um braço da economia circular, desses conceitos, né? E que a gente tem que promover mais desenvolvimento de objetos e produtos e serviços circulares, né? A gente ainda fala-se pouco na circularidade, vamos supor, de automóveis. A gente fala muito pouco ainda de circularidade de eletroeletrônicos, né? E um desafio muito grande, né, que eu acho interessante que dentro do meu trabalho eu sempre venho trazendo, que é que as associações, as cooperativas, né, e esses profissionais, eles vão ter que ter uma revolução muito grande com essas novas tendências da economia circular, porque quando a gente fala de processos de remanufatura, a gente vai sair muito desses escopos de só fazer a triagem por categoria de material reciclado, né? Quando a gente fala de remanufatura, a gente vai consertar materiais para que esses materiais possam durar muito mais. E eu vejo que é um mecanismo onde os catadores eles têm que se aperfeiçoar para atender esse mercado, né? Porque eu ainda vejo aquela linha de raciocínio de que os materiais eles têm que ser destinados como a totalidade para as cooperativas. E as cooperativas elas têm um frente de trabalho, né? E é por isso que em alguns locais o pessoal trabalha como parques tecnológicos, né? Para o beneficiamento do vidro, beneficiamento do plástico. Então eu vejo que logo vai ter a remanufatura de eletroeletrônicos, e aí remanufatura de outros elementos também, mas que os catadores possam trabalhar nesse sentido, eles têm que estar muito bem, primeiro, amparados e, segundo, qualificados, né? E eu entendo que parece ser algo muito distante quando a gente fala de economia circular, remanufatura, e essa nova forma de desenvolvimento econômico e de empreendedorismo, sendo que a gente ainda tem catadores que ou trabalham porta a porta com carrinho, né? Ou trabalha dentro do lixão, né? Então parece ser uma lacuna muito grande entre essa visão, né, com a nossa realidade. E como que a gente vai movimentar com que essa lacuna diminua? Primeiro, a efetivação dessas políticas públicas que já foram desenvolvidas e aprovadas, igual a Política Nacional de Resíduos há mais de 15 anos. Claro que não é fácil, mas a gente está conseguindo desenvolver, e eu vejo que a gente tem que ter essa seriedade de cobrar também porque os lixões fecham, né, e esses lixões fechando numa perspectiva humanizada, né, por que ela tem que ser humanizada? Porque a Política Nacional de Resíduos prevê que haja inclusão social, e essa inclusão social é essa inclusão socioprodutiva, e aí eu vou trazer aquele elemento que eu já falei, eu vou trazer de novo, que é
o elemento sociotecnológico tem que acontecer também dos catadores. Então, não é só fechar o lixão, né? Mas é fechar o lixão, ao mesmo tempo desenvolvendo a coleta seletiva, a educação ambiental e a construção das políticas públicas do município, ou seja, política nacional política municipal de educação ambiental, a elaboração do plano de coleta seletiva, né, com que haja a mobilização desse plano, vai coletar onde, quando, como que a população vai ficar sabendo, para que esse material chegue na cooperativa, mas essa cooperativa ela tem que ter uma estrutura mínima. E essa estrutura mínima, quem tem que fornecer é o município, certo? Então, o município ela tem que colocar dentro desse plano de coleta seletiva, nem que seja, gente, o município desenvolvendo, tá, gente? Uma bicicleta com um triciclo, e aí o município vai passar porta a porta, coletando e levando para a cooperativa. E eu vou falar isso muito sério, porque eu conheço as associações que ganharam bicicletinhas adaptadas e estavam coletando material, e o município, tipo, fazendo nada e fazendo pressão para que os catadores coletassem mais, porque o município ele tem a responsabilidade de fazer essa recuperação, essa destinação ambientalmente adequada, né? E aí, o pessoal estava colocando na moto, e a moto estragando, e a gasolina, quem tinha que colocar era o catador, e aí no final do rateio, cada um ficava com R$10, gente. 10, 20, 30, R$50, e isso não funciona, não roda. Né? Então, a coleta seletiva, quem tem que desenvolver é o município, seja através das metodologias que o município vai desenvolver, e eu falo que não é difícil, porque o município ele já faz a coleta do comum. E tem município que terceiriza. Então, se ela faz a coleta seletiva do comum, ela também, essa terceirizada, o município ela pode cobrar para a terceirizada, não a cooperativa a terceirizada, a coleta separada do material reciclado, certo? Então, gente, esse material ele tem que chegar na cooperativa, e essa cooperativa ela tem que ter um espaço mínimo e que seja humanizado para trabalhar. Então, é um local onde tem que ter, pelo menos, impermeabilização no local, ou seja, tem que ter um cimento, tem que ter uma estrutura básica de teto, tá, gente? A pessoa ela não pode ficar trabalhando no sol a sol. Essa pessoa ela tem que ter condições ergométricas para trabalhar. O que é isso? A pessoa ela não pode ficar trabalhando de bunda para cima o tempo todo, né? Então ela tem que ter pelo menos ela precisa ter uma esteira rolante linda lá. O objetivo é esse, mas se ainda não tem, pode ser uma mesa separadora com a altura mínima, né? Ergométrica, para que a pessoa possa separar ali, né? Ela precisa ter um uniforme, sapatos adequados, que a gente já começa a entrar no elemento que a gente chama de EPI. Aquele local onde ela vai ser instalada na cooperativa, ela não pode ser num local onde tem a água próximo, ou seja, numa área de preservação ambiental, né? Aquele local, gente, e aí nos outros dias a gente vai falar sobre gestão, né? Ela tem que ter uma gestão, uma organização. Esse material, material parado é dinheiro parado. Material parado, dinheiro parado. Então, quanto mais rápido no meu processo eu conseguir fazer a triagem desse material, mais rápido eu vou ter dinheiro. E muito mais dinheiro. A gente já tem que começar a entender essas questões de engenharia de produção. Que eu trabalhei muito com as cooperativas, esse viés de engenharia de produção. Tem que ter gestão, mas tem que ter fluxo de processo. E aí, muitas das vezes, que aí entra a questão do suporte técnico, né? O cooperado ele vai entender muito de qual material que é, o que é PP, o que é PA, PC, sabe? Todas as siglas dos partidos, eles sabem, gente. E quando não sabe, eles pegam o material com barulho, eles falam, esse material aqui ele não tem reciclabilidade, né? Então,
são outros elementos que vão sendo construídos. Rainer, pode falar. Então, quando falou sobre finalizar lixão, eu lembrei do seu Cláudio. O seu Cláudio que está assistindo às aulas via YouTube à noite, tá? Porque ele trabalha durante o dia, trabalha pela manhã. Lá em Colinas, para finalizar o lixão, né? Não finalizaram ainda. E lá tem catadores no lixão. E foi uma pergunta que eles fizeram lá no início do ano, quando eu fui fazer uma reunião com eles. Fala sobre as oficinas, né? Que a gente ia realizar. Eles falaram assim, mas quando acabar o lixão, a gente vai para onde? Isso não foi uma pergunta só de lá, foi de outros locais também que tem lixão. Mas se acabar o lixão, a gente vai fazer o quê? Essa importância de ter a estrutura após a finalização de um lixão, de uma vazadura a céu aberto, é extremamente importante. Eu acho que a próxima oficina vai ser amanhã, né? A terceira. Tratar sobre essa estruturação não é somente uma casa onde você vai colocar os seus resíduos, pesar e vender. Não, é bem mais do que isso. Tem que ter licença, tem que ter uma vistoria de um corpo de bombeiro, tem que ter uma autorização da prefeitura, tem que ter uma estrutura mínima de trabalho, né? A parte ergonômica, que é muito importante. Então, acho assim, que seu Carlos, o senhor que vai estar ouvindo aí agora de noite, não deixa de assistir amanhã, viu, que é a parte importante, que eu fiquei sabendo que vocês vão ganhar um terreno, né, fazer a associação, o galpão. Olha aí, já vai ficar sabendo já toda essa estruturação, não só a parte documental, que vocês estão passando pelo processo agora, mas a estruturação, a parte física da associação, né, de onde vocês vão trabalhar. E isso é muito importante, Rainer, porque é uma pergunta que todos os grupos não formalizados ainda fazem nas oficinas, sabe? Então, o que eu visualizo dentro dessa política nacional, né, que a gente tem? Então, primeiro a gente tem que ter o encerramento humanizado. Então, quando a gente fala humanizado, tem que ter o que a gente também chama de transição, né? Então, hoje, se eu pegar o catador que ele está no lixão e colocar dentro de uma cooperativa, primeiro, vai ser uma resistência muito grande, porque o valor desse material, que ele fazia a catação e a recuperação no lixão, vai cair muito. E eu tive a experiência de trabalhar com catadores que conseguiam tirar 6 mil reais dentro do chão. 6 mil, 7 mil, 8 mil. E aí, quando vai para uma perspectiva de uma formalização, isso é muito complicado, porque a coleta seletiva ela tem que estar funcionando. Então, o encerramento ela tem que acontecer de uma forma onde os catadores, quando eles já vão para o galpão, essa quantidade de material ela tem que vir suprir as necessidades financeiras daqueles associados, daqueles cooperados, tá? E aí, se não acontece isso, o município ele tem que entrar com um suporte financeiro para que aquelas pessoas elas consigam ter pelo menos uma quantidade de valor mínimo, né? De um salário mínimo, né? Por mês. Ainda com assistência de cesta básica e por aí adiante. Então, isso é muito delicado, por isso que muitas das vezes há uma resistência muito grande, né? Essa complexidade de tem que fechar o lixão, mas não é só fechar o lixão e não do dia para a noite, né? Até porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar naquele ambiente por muitos anos, certo? E conseguem tirar um valor de dinheiro muito grande. E também tem uma questão de diferença aí, que no lixão eu não tenho gastos, né, que uma cooperativa, uma associação vai ter, né, porque vão ter CNPJ, e eu tendo CNPJ, eu tenho que muitas vezes pagar água, energia, telefone, despesas de deslocamento, despesas da empresa, papelaria, e isso vai entrar dentro de um escopo de rateio, que muitas vezes já vai também diminuir o valor que aquela pessoa vai receber, que ela não estava acostumada a receber. Então, há uma resistência muito grande, e aí quando o pessoal fala assim, eu não quero sair do lixão, muitas das vezes é por isso também, tá, gente? E também porque é uma chave muito grande de você sair de catador avulso ali de lixão para um empreendedor, ser dono de uma empresa. E as pessoas fazem com que isso aconteça de uma forma muito brusca.
E até que as pessoas entendam que não é mais só a acatação, mas que a partir do momento que há uma formalização, virou empresário, né, social, há uma lacuna muito grande. E aí a gente vai entrar também num aspecto de assistencialismo, né? Esses profissionais, eles têm uma visão de assistencialismo que não pode acontecer, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. Essa narrativa do vitimismo e do assistencialismo, o assistencialismo ele tem que acontecer até um período, sim, mas os catadores eles não podem ficar só dentro dessa narrativa. Então, eles têm que fazer a movimentação de correr atrás e de fazer com que eu dependo só do município. Não. Eu posso criar estratégias de sair desse assistencialismo. A Dulce mesmo é um exemplo muito grande em Goiânia. Ela é uma das poucas cooperativas que não necessariamente depende, perdão, gente, da coleta seletiva de Goiânia. Ela trabalha com grandes geradores. Então, hoje, Goiânia está passando por uma dificuldade muito grande de uma transição dentro da coleta seletiva. As cooperativas estão sendo impactadas de modo muito severo, mas a Dulce não. Porque a cooperativa da Dulce, ela trabalha com os grandes geradores e o montante de resíduo que eu falo quanto o Coperrama recebe, consegue manter o rateio ok. E aí isso vai ser papo para os outros dias de oficina. Hoje o que eu gostaria, né, e eu quis falar bastante, foram esses elementos da política nacional e trazendo exemplos claros, sabe? E amanhã a gente vai falar sobre a estruturação, então, de associação e de cooperativa, o que precisa, o que não precisa, e aí a gente vai adentrar dentro dessas questões de como ganhar dinheiro, como empreender, como fazer com que o negócio aconteça, daí para frente. Certo, gente? Ok. Eu acho que amanhã vai ser o... Não que esses outros 2 dias não tenham sido importantes, mas acho que amanhã vai ser aquela viradinha de chave, onde está todo mundo falando assim, e agora? Eu tenho associação. Como que eu vou fazer? É só um galpão? Hã? Não preciso de licença ambiental? Não preciso de uma vistoria do Corpo de Bombeiro? Não preciso da autorização da prefeitura? Quem que vai me apoiar? Como que eu vou fazer esse rateio do dinheiro que eu vou receber? Amanhã eu acho que vai ser, para mim, um dos mais importantes também. Para quem vai assistir à noite, né? Fica ligadinho. E aí, quem vai assistir, por favor, compartilhe a sua experiência com as informações que a gente trouxe aqui hoje. Eu sei que o que foi trago hoje são assuntos mais densos, né? Porque quando a gente traz lei, essas coisas, eu sei que fica um pouquinho mais denso mesmo, mais pesadinho, mas não tem como correr, é importante, e aí a gente vai trazendo os outros cases também, né? Então, os nossos casos, né? Então, no decorrer dos dias, a gente vai tentando mesclar. E o objetivo das oficinas é isso, tá, gente? Não é engessado. A gente pode falar do mesmo assunto várias vezes, de formatos diferentes e com elementos diferentes, e com contextos diferentes, tá? E é isso. Então, no decorrer dos dias, a gente pode voltar a falar da política nacional também, e outras legislações, que é importante. Pode falar, dona Sandra. Está sem áudio. Áudio. O Rainer fez uma pergunta muito importante. O processo, como vai ficar, como vai funcionar, qual vai ser o ponto de partida, como dar continuação, né? Essa estrutura tudo a gente já sabe. Essa parte é muito importante. É nessa parte que dá um pouco de medo e receio, porque você assume uma responsabilidade e aí você não tem apoio e nem participação das secretarias, né? E fica tudo na sua mão. Isso meio me preocupa muito. Essa é a minha preocupação. Amanhã eu vou
não posso perder. Não posso perder. Eu vou ficar bem centrada para mim ter todas essas respostas aí, tá? Que uma coisa a gente já tem associação, outra coisa a gente já tem o local, o espaço, a gente já tem pessoas que trabalham, tem vários itens de reciclagem importante, e aí como funcionar o próximo passo, tá bom? Com certeza. Então, gente, até amanhã. Escrevam suas perguntas para amanhã, né? Para a gente poder compartilhar. Quanto mais perguntas, melhor, porque aí a gente vai conseguir trazer uma discussão muito mais rica. Quem não participou ao vivo hoje, eu vou convidar de novo. Venham participar, pessoal. Eu sei que o vídeo, né, fica gravado e depois vocês têm acesso, mas precisamos de vocês aqui, né? Com a experiência de vocês, que a gente vai conseguir trazer mais visibilidade para vocês, mais autonomias e também conhecimento. Então, fica aqui de novo o convite, espero vocês e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Obrigada. Até amanhã, foi maravilhoso. Até amanhã, até amanhã. Até já, dona Sandra. Até Tchau, já, no seu aguardo, tá bom? Tô a caminho.